Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O nosso convidado de hoje, vocês vão ver, é uma figura importantíssima na história do nosso município, porque ele foi prefeito de Blumenau e foi um prefeito que soube planejar o futuro, embora o pessoal deixou o futuro chegar e não se atualizou. O nosso convidado de hoje é o Dr. Félix Tais. Tudo bem, Félix? Muito bom, Altair. Muito bom. Quando você fala com esse carinho do cuidado com o planejamento, o que eu queria dizer de coração hoje para você, porque na época você nos ajudou muito a divulgar, a propagar, e o plano diretor nem foi sempre bem compreendido por todos os blumenauenses. Por quê? Porque a gente olhou muito para frente, olhou 20, 25 anos para frente e buscamos uma empresa muito competente do Rio de Janeiro que fez o plano diretor mágico. Foi Saturnino Braga, né? Saturnino Braga, né? Saturnino Braga fez o esgoto sanitário e a outra empresa, meu Deus... Que ela era americana, né? Não era brasileira. Era o Saturnino Braga com o projeto de esgoto e o projeto do plano diretor com uma empresa do Rio de Janeiro, eu já vou me lembrar do nome, e essa empresa tinha muita capacidade de convencer e assim por diante. Então, é por isso que a gente desenhou uma Blumenau com uma visão maior de circulação de carros, né? Olhando avenidas que deveriam ser mais largas e não ruelas. Tínhamos um conceito muito... Aí foi feito o Anel diferente. Viário Norte, né? Aí você fez aquela ponte, José Ferreira da Silva. Eu queria te jogar pedra. Bárbara, que jogaram pedra, porque pegou dinheiro emprestado do Banco do Brasil. Foi. Imagine se não fosse aquela ponte, né? Foi. É que começava, o Anel Norte começava lá em cima na Teca, tecelagem Kindrich, ia descendo, aquilo ali você viu abrir, não estava aberto, não tinha largura, enfim, fizemos um Anel Norte e quando chegamos na ponte, muita gente dizia não vai conseguir fazer. E nós fizemos em um ano uma ponte moderna, uma ponte para a época, que fazia chegar até lá na frente do complexo do SESI. Sim, não, isso aí. Esse era o Anel Norte. E o Sul não saiu, né? O Sul ficou no planejamento. Ficou. O Sul, que bom que você tem essa lembrança. Tinha Anel Sul 1 e Anel Sul 2. Não fizeram nenhuma nem outra. Meus sucessores, eu não quero citar nomes, mas eles não souberam entender, por mais que tivessem participado, eles não souberam entender a relevância do Anel Sul 1 e do Anel Sul 2 para Blumenau. E na época nós chegamos a ter empresários como Ingo Ehring, que vale acentuar, foi uma pessoa que sempre lhe deu muita presença, é uma pessoa que era aberta era e que disse, pode passar o Anel Sul pelo Morro da Ehring. Nós não queremos desapropriação, não queremos nada. Nós queremos uma Blumenau maior. Então, o seu Ingo Ehring, o filho, o Ivo, também foi muito generoso conosco. O Ivo, você se lembra, chegou a ser membro da Comissão Municipal de Desenvolvimento, analisava todos os projetos de novas empresas e ajudou muito. E não eram do nosso partido, do MDB da época, era Arena. Mas eles sabiam distinguir. Era blumenauense, né? Era blumenauense. Blumenauenses. Foi pena. E o Anel, agora, o que acontece? O cidadão sai do Garcia, para ir na Velha tem que passar pelo centro. Sai da Vila Nova para ir no Forte, passa no centro. Tudo passa pelo centro, né? E aí é esse... E o Anel Sul previa desvios, como previa a ligação Velha Grande, Antônio Zendrão, você lembra, né? E a coisa de um ano atrás, eu peguei o prefeito Mário e disse para Mário, eu acabei de caminhar o trajeto, não está muito difícil
e a geologia é delicada, toda a geologia de Blumenau é delicada. Não faça muito largo, não tire tanto barranco, né? Mas, e o prefeito Mário agilizou de tal forma... Está passando ali agora, né? Estão passando. Felizmente, Altair. E também depois a ponte do Baden-Furt ali, que também não foi feita onde era para ser. Que era para ser lá em cima, lá na saída da Rigesa, né? Exatamente. Mas aí ele já, não, porque o Félix trouxe a Rigesa só para ser diretor da Rigesa. e eu fui com você à Alemanha, nós andamos lá, buscando empresa. Que coisa agradável. Quando o Altair fala de Alemanha, eu preciso dizer que toda essa experiência rica dele, principalmente em rádio e não em TV, é muito rica em TV, mas em rádio ainda muito superior. E eu conheci lá na Alemanha trabalhando Deutsche Welle. Deutsche Welle, a maior empresa radiofônica da Alemanha. E lá eu encontrei o Altair com a maior disponibilidade. Ele me ajudou a procurar o prefeito de Braunschweig, que era o lado de cá da Alemanha, o outro lado onde nasceu o Dr. Blumenau Assenfelder, era a República Comunista. Sim. Eu tive acesso, ganhei uma passagem de 15 dias do governo alemão comunista para visitar aquela parte. Para mim foi muito bom, foi um aprendizado. Aquele tempo foi bom com aquela concorrência deles? Sim. Ia jornalista, ia prefeito, um convidava, outro também convidava, né? Agora depois que quando reunificou, acabou. Aí acabou a alegria. Acabou a alegria, acabou. Mas nós fomos a Blumenau, né? Lembra? A Blumenau e só que a cidade de Blumenau. Ela encolheu, lembra? Encolheu. Chegamos uma vez, eles reuniram o Lida Krentz para cantar para o prefeito Blumenau do Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Porque fizeram uma estrada, a autoestrada que ia para Hannover, ele passou de um lado, fizeram uma estrada de ferro que passou do outro, então foi Wumstorf e Neustadt. Aí Blumenau foi tinha 400 e poucos habitantes, nós somos lá, né? Não sei quantos tem hoje. Não tenho a menor ideia, nunca mais voltei. Voltamos, né? Nunca mais voltei, Altair. E aí você diz, não, mas você gosta de navio, viaja. Sim, mas eu procuro destinos diferentes. Por isso fui à Antártida, por isso fui à Groenlândia, por isso fui ao Ártico, né? Por isso eu conheci lugares inusitados, né? Por exemplo, fui a Sydney, peguei um navio por 30 dias. Foi aonde? Para ilhas maravilhosas que eu nunca tinha visto, Caledônia, Nova Caledônia, as ilhas de Fiji, a Nova Zelândia, o navio passou 15 dias circundando a Nova Zelândia. Que coisas mais lindas. O mundo é bonito, né? Onde se vai tem lugar bonito, né? Exatamente. Eu tinha a pretensão de fazer uma viagem de Bremen até na Índia, Bombaim. Né? Levava 2 meses o navio aqui na Vida Cara. Mas nunca consegui dar certo, porque quando tinha navio eu não tinha... O que eu queria fazer é o seguinte, eu queria sair traduzindo, eu fazia muitas traduções de filmes, aquela coisa toda, para o português, então eu queria sair com a máquina de escrever, ganhando dinheiro e me divertindo. Claro. Mas quando eu tinha tradução, não tinha navio, não tinha tradução. Então acabei não indo, né? Nessa viagem, que deve ser interessantíssima. Como tem aquela viagem de trem lá também, que o chefe da Deutsche Welle, o meu da São Brasileiro, fez... são semanas atravessando a Rússia, né? Eu conheci a Índia, eu conheci a China, subi as muralhas da China, então assim, tive oportunidades, isso já não é fora da prefeitura, oportunidades fantásticas criadas em função dos navios que me levavam para esses lugares, né? Não, isso é muito interessante. Agora, a gente voltando aqui para colônia do Dr. Blumenau, né? Você como prefeito, você teve um trabalho que eu acho muito importante, que até você me perguntou lá assim, o que eu faço para divulgar mais Blumenau aqui na Alemanha? Você convida o Martin Gerster, que é correspondente do Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é o maior jornal da Alemanha, que ele vai lá e ele vai escrever alguma coisa. Aí ele fez o que queria te expulsar. Vieram né? todos os jornalistas alemães. Você trouxe todos, isso foi um fato inusitado. Nunca Blumenau recebeu uma guarida tão grande, nunca Blumenau teve 5 páginas da Bunte Illustrierte, ilustrando Blumenau a cores, né? Nunca tinha acontecido. Depois aconteceu outra vez, quando
prenderam o doutor Lenar, achando que era o carrasco nazista, aquele, como é, esqueci o nome agora, esqueci o nome. E foi engano, né? Mas aí saiu na Alemanha, ó, que tinha sido preso em Dona Ema, perto de Blumenau. Eu não acompanhei isso. Nazista, saiu lá. E eu fiquei impressionado quando vi aquilo, meu Deus do céu, era a Dona Andrieta, era a casa com a Dona Andrieta era minha vizinha aqui na Rua Maranhão, né? Sim. Quando ele vinha lá de Dona Ema, ele ia lá em casa tocar piano, porque não tinha piano aqui, e ele era música, Bach, ele tocava Bach, assim, conhecia tudo. Um dia eu dei uma partitura para ele tocar, e ele começou a tocar, não, isso aqui isso aqui não é Bach! E não era mesmo. Aí depois o vídeo está escrito que tinha sido feito um excerto no sendo um outro compositor. Ele, na hora, ele deu um ataque, né? Quase morreu do coração, doutor Alexander Lenar. Alessandro. E ele falava Madame Lenar. É. Madame Lenar, uma simpatia. Uma simpatia. Depois ele falava 16 idiomas e 5 dialetos. Isso. Né? E aí um dia eu e o Osni Jacobson, nós tínhamos uma gravadora ali, compramos um gravador de acetato, aquela gravadora. Aí ele foi lá para a gente gravar ele falando latim, que era para ele mandar para o Kennedy, porque o Kennedy começou a estudar o Kennedy, que ele lançaram lá uma tradução que ele fez no livro, o Ursinho Pooh, feito uma historiazinha inglesa que ele botou em latim, e o Kennedy se interessou e estava aprendendo a falar latim. Então ele mandou para ele pegar a pronúncia correta, né, a gravação que nós fizemos ali no Dr. Leonardo. E prenderam ele como... Era o Mengele, como se fosse o Mengele. Lembra o famoso Mengele? Aí depois viram que não era, fizeram prisão. Madame Leonardo, uma cultura de pessoa, falava um francês que dava orgulho. E ela era italiana, nata, né? Ele era húngaro. Ai, que coisa maravilhosa. Ele era húngaro. Maravilhosa. E é interessante, porque o mundo é pequeno, né? Um dia, Zuma, assistindo um programa de televisão, tinha um cidadão lá que contava histórias, ele era alpinista e tal, e aí ele contou que teve um menino húngaro que lhe ensinou a esquiar, aquela coisa toda, que ele sempre vinha passar as férias lá naquele local deles, lá nos Alpes, e que depois ele soube que aí uma vez, quando eles estavam na Itália, se apresentando, eles com um grupo de teatro e tal, teve um artista que ficou doente e eles não tinham dinheiro, estavam mal de grana. Aí fala, não, mas tem um doutor aí que atende, aí vai vir de graça, que atende. Foram lá buscar, era ele, o doutor Lenar. Aí ele disse, agora eu nunca mais depois soube, agora eu descobri que ele está morando no Brasil, numa cidadezinha chamada Dona Ema. Ele falou isso na televisão da Alemanha. Foi para Dona Ema, isso eu lembro. E está internado, acho que lá em Dona Ema, né? Aí eu não teria essa informação. O filho dele era tão Bach que o filho dele chama-se Giovanni Sebastiano. Ah, é? O filho dele mora em São Paulo ainda. A dona Andrieta faleceu já, ele também. Mas foi uma figura importante aqui para nós também, né? Foi. A dona Andrieta. Ela era professora do Pedro II, não? Foi tua professora de francês, não? Sim. Foi, né? Eu tive professor de latim, tive professor de francês, todos idiomas. O francês eu aproveitei bem. O latim dava a formação das palavras, ensinava um pouquinho mais a gente se etimologia, né? Mas era uma coisa chata. Frei Severino, não esqueço do professor do Colégio Santo Antônio, e ele era exigente demais, sabe? Para você não fez efeito, porque você não foi estudar para ser padre, porque se fosse padre, tem que falar. Eles tinham essa Mas, Altair, eu queria lhe falar uma coisa que é relevante para Blumenau e que você pode ajudar nessa comunicação. Nosso aeroporto Quero. É uma vergonha que dos 5 aeroportos regionais previstos no programa de aeroportos de Santa Catarina, que tem 17 aeroportos, que nesses 5 regionais, 4 estejam conectados com São Paulo, tá? Até Jaguaruna, lá no sul, tá? Tem avião para São Paulo. Joaçaba, Chapecó, Lages e Blumenau até hoje não tenha essa conexão com São Paulo. Nós estamos fazendo, quando eu falo nós, é um comitê de 4 pessoas, não ganhamos nada, Altair, somos voluntários. Eu começo com Maurício Rutzen na Itopava Central, mora lá, é o que mais entende de aeroporto, foi do Aeroclube, entende de avião,
e ele me dá uma ajuda maravilhosa. Eu tenho Paulo Ervik, que é filho do Dr. Rolf, que trabalhou comigo na prefeitura, o pai foi planejamento da prefeitura. Eu tenho o avô Wilson, foi o pai do enxermel nosso, né? O pai do e o Wilson Furlani, que é um grande financeiro que eu conheci na Rigesa, se aposentou e eu disse, venha nos ajudar, apesar de que agora ainda não tenhamos um trabalho, mas o que eu queria aproveitar a TV Galega para externar? Externar ao prefeito Mário Hildenbrand e ao governador Carlos Moisés Agora já a mudou, gratidão, então. gratidão Pensei que- pelo que estão fazendo no aeroporto atual. Uhum. Nunca Blumenau teve iluminação, uma vergonha, porque até perto de Rio do Sul, em Lontras, Sim. o aeroporto é iluminado. E nós agora temos 40% da etapa pronta. E nós aqui com o nosso Hospital Santo Isabel, aqui que faz transplantes, né? Que Transplante. Você lembrou de uma coisa importantíssima. Nós dependemos de aviões que só podem chegar de dia. Por que nós não temos pois é. aviões que possam chegar à noite, né? Então, graças ao prefeito Mário Hildenbrand, as obras estão sendo feitas. O cercamento do aeroporto com muro e cerca de alambrado está concluído. Não entra mais cachorro, vaca, vacas e invasão do aeroporto, um risco tremendo. Obras de drenagem, e falta só uma coisa que o prefeito, eu tenho certeza, conclui esse ano, que é repavimentar a pista. Né? O governador Moisés vai ajudá-lo com a parte financeira e eu tenho certeza que isso será feito. Então, eu estou passando isso a você pela importância que a TV Galega tem nessa coisa do aeroporto de Blumenau. Nós vamos esperar o correr do ano. Quando concluídas as obras internas, o prefeito vai abrir uma licitação, porque aeroporto não é coisa para a prefeitura. Aeroporto é coisa para empresas. Né? Vê Florianópolis, né? Isto. A privatização que teve salto. Bem lembrado, bem lembrado. Então, nós temos um plano de expansão da pista para o sul. Isso está previsto. Fizemos um segundo plano diretor. Você conheceu um primeiro há mais de 20 anos atrás. Depois tudo parou. Nós conseguimos tomar dinheiro de alguns empresários que me ajudaram. Não é dinheiro da prefeitura. Pudemos fazer o segundo plano diretor com a Zenit, e a empresa que já tinha feito o primeiro tem bastante experiência, é a empresa nossa aqui de Blumenau, e a Zenit fez um excelente segundo plano diretor. Nós estamos com um projeto à vista para, no ano que vem, né, podermos ver empresários que estão dispostos a investir ali. Então, existe, desde que o aeroporto assuma características que nós temos muito bem guardadas pela Azul. A Azul não quer fazer só Blumenau, São Paulo, Altair. Eu estou falando que ela quer fazer também outros itinerários. Só não vou falar aqui, porque assim como tem pessoas simpáticas à ideia de expansão do aeroporto, lamentavelmente eu tenho até empresários em Blumenau que dizem, o aeroporto está lá a 60 quilômetros. É pena, essa pessoa viaja pouco. Essa pessoa viaja pouco. Olha aqui, uma ilha de Martinica, no Caribe. Tá? Esta ilha de Martinica, ela tem uma área reservada para aeroporto. Aqui em algum lugar, eu estou tendo um pouco de dificuldade, tá? Mas em algum lugar, aqui tem uma ilha menor do que Martinica, tá? Grand Turk e Caicos. Olha aqui. Aeroporto. O aeroporto. Eu não sei como mostrar. Vai de lado a lado da ilha, né? Lado a lado da ilha. Veja, é uma ilha pequena e tem aeroporto. Então, Blumenau tem que acordar.
Blumenau não pode ser uma cidade turística se ela não tiver um belo aeroporto. Não acredito em Blumenau, cidade turística, se ela não tiver um aeroporto forte. E nós temos uma empresa que está predisposta a colocar aviões regionais, não só de Blumenau a São Paulo. Os outros locais eu não vou falar, porque eu tenho muito medo daqueles que estão contra uma obra que nós vamos fazer. Eu quero dizer a todos que estão aqui, aos 84 anos, eu preciso dizer, e vou aproveitar a TV Galega, nós vamos fazer. Por quê? Porque tem empresários que acreditam no sucesso do aeroporto de Blumenau. E nós já tivemos um tempo aí que tinha aquele avião, lembra? Avião hélice, mas que fazia São Paulo, Blumenau, Sim. Criciúma e Porto Alegre. Isso. E tinha um movimento bom, né? Exato. Bom, nós chegamos a ter 5, é muito bom que você está lembrando, nós chegamos a ter 5 voos diários da TAM, hoje Latam. Meu irmão é piloto, né? É piloto. Começou lá, né? E 5 voos diários para São Paulo. Aliás, você falou em piloto, a nossa escola de pilotos aqui, eu conheci pilotos formados aqui na nossa escola de Blumenau, piloto da Lufthansa na Alemanha. Sim, e assim tinha pelo mundo afora. Sim. Eu agora, quando voltei de Miami, eu não tinha visto que o meu irmão casualmente tinha entrado em Miami no mesmo avião, porque ele foi para a cabine. Né? Tá. E depois, quando entrei no ônibus que vem de Navegantes para cá... O que você está fazendo aí no ônibus? Peraí, não, viemos juntos. Ele vai se aposentar em fevereiro, porque chegou a 65 anos. A legislação proíbe pessoas, pilotos, com mais de 65 anos para voos internacionais. Então eu quero falar com um empresário que eu tenho na linha, eu tenho um empresário que eu acho que vai aceitar ele, porque quando esse empresário quiser ir para o exterior com o avião dele, não tem problema. O meu irmão... Conhece tudo, sabe tudo. Né? Sabe tudo. Então tá, vamos fazer uma pausa para tomar mais um gole. Nós estamos tomando vinho aqui português. Você era Que maravilha. Você era um assíduo frequentador da Noite de Portugal, que eu promovia, né? E você era... Delicioso, forte no buquê. É um Douro maravilhoso. Isso está sendo importado pelo seu amigo Anselmo Souza, que tem aqui a quinta portuguesa aqui na frente. Muito aqui bem. Na frente, né? E essa vinícola Rede aqui é mais velha do que o Brasil. É de 1480. Ele tem, é chamado a quinta do vinho. Quinta do vinho. Veja, blumenauenses, nós temos um empresário que investiu, está aqui no centro da cidade, você tem tantas opções maravilhosas, vinhos melhores, vinhos menos onerosos, tem tudo que é variedade, né? E eu vou dizer uma coisa, isso aqui está uma delícia. Essa vinícola é de 1486, 16 anos mais velho do que o Brasil. O patrocinador. Incrível, né? Antes de 1500. E chama Rede porque era onde os pescadores jogavam a rede no rio para pegar o peixe. É onde botaram a vinícola, né? Que coisa. E o rótulo é uma rede, né? É uma fantástica, fantástica. Então vamos aos comerciais e já já a gente volta.